Olá, vamos dar prosseguimento à discussão que vimos fazendo a propósito do texto de Marx, Salário, Preço e Lucro. Discutiremos, na sessão de hoje, o capítulo 2 do referido texto, intitulado Produção, Salários e Lucros. Aqui, Marx continua problematizando a argumentação do operário Weston, segundo a qual o montante dos salários estaria fixado por uma lei econômica e dependeria fundamentalmente da arbitrariedade do capitalista. Marx observa que é impossível pensarmos a lei dos salários, assim como pensarmos a questão dos lucros, dependendo unicamente de um argumento que lance a resposta ao campo da arbitrariedade, portanto, da vontade individual deste ou daquele sujeito, ou, por outras palavras, deste ou daquele capitalista. A explicação de Marx caminhará no sentido de compreender de onde vem o valor das mercadorias e como a alteração dos salários não produz alteração no valor das mercadorias. Pode conduzir a uma apropriação menor do sobretrabalho por parte dos capitalistas, mas isto não alteraria em nada o valor das mercadorias. Marx discutirá neste item também, ou neste capítulo, como que existe no interior da sociedade capitalista uma certa regulação que implica a oferta e procura das mercadorias, de tal modo que a tendência é das taxas de lucro se nivelarem no interior da sociedade. Observemos, pois, como Marx constrói esta argumentação. Dirá ele, inicialmente, neste capítulo 2, intitulado Produção, Salários e Lucros. A argumentação de Weston é de que o montante dos salários está fixado por uma lei econômica independente tanto da vontade do capitalista como da vontade do operário. O que Weston não faz é demonstrar esta lei, expor e demonstrar esta lei, sem o que fica apenas no terreno da afirmação. Weston deveria provar que a soma dos salários efetivamente pagos corresponde à soma necessária dos salários e nunca se desvia dela. No entanto, esta tese levantada por Weston, ele não consegue demonstrar, sobretudo porque ela não tem fundo real, ela não tem sustentação teórica nenhuma. Observa Marx que se o limite da soma dos salários depende da vontade do capitalista ou da sua avareza, trata-se apenas de um limite arbitrário, não está regido necessariamente pela lei do valor, aquele que estabelece o valor das mercadorias ou que estabelece o valor dos salários. Lembrando que, para Marx, os salários representam aquela quantidade de dinheiro que o trabalhador recebe para continuar se mantendo vivo. Ora, não é nem a arbitrariedade do capitalista que define o quanto o operário precisa consumir para se manter vivo, muito menos é a arbitrariedade do capitalista que define o valor da mercadoria. Existem determinações sociais objetivas que vão conduzir à necessidade de levar em consideração o tempo de trabalho social médio para a produção das mercadorias. Prossegue Marx observando que, portanto, não é no terreno, no campo da avareza e das vontades arbitrárias do capitalista que se pode compreender tanto o problema do valor
quanto o problema dos salários. Observa Marx ainda que o argumento de Weston não se sustenta quando ele afirma que uma terrina, portanto um pote, contém determinada quantidade de sopa. Desta, nada destinado, uma terrina contém determinada quantidade de sopa, destinado a determinado número de pessoas. A quantidade de sopa não aumentará se aumentar o tamanho das colheres, diz Weston. Marx rebate este argumento observando que Weston se esquece que a terrina contém todo o produto do trabalho nacional, toda a riqueza social produzida. E o que impede de tirar dela uma ração maior, portanto, uma quantidade maior, não é nem o tamanho reduzido da terrina, portanto, do pequeno pote, nem a escassez de seu conteúdo, mas unicamente a pequena dimensão de suas colheres. Ou seja, o que impede os trabalhadores de se apropriarem da riqueza social é o limite que o capital coloca ao crescimento dos salários. Isto não quer dizer que os salários não possam subir. É lógico que, se os trabalhadores fossem contemplados ou conseguissem obter uma maior quantidade de salários, ou um salário maior, isso significa que eles consumiriam bem mais do que aquilo que, em geral, o capital lhes paga. Marx prossegue observando que as variações nos preços das mercadorias dependem da vontade do capitalista? Não. Ou são necessárias determinadas circunstâncias para que prevaleça esta vontade? Sim. Portanto, Marx, mais uma vez, está procurando escapar ou sair dos argumentos que lançam a questão do valor e dos preços das mercadorias, que são a expressão monetária do valor, da esfera da subjetividade. Ele está procurando a todo momento mostrar como que existem determinações objetivas para compreendermos os salários, para compreendermos o valor, para compreendermos, inclusive, os preços das mercadorias e a oscilação destes preços. Ele parte, na sequência, de algumas hipóteses. Se admitirmos que não se operou alteração nas forças produtivas do trabalho, nem no volume do capital e do trabalho empregados, ou seja, da quantidade de força de trabalho empregada, ou no valor do dinheiro em que se expressam os valores dos produtos, mas que se alteraram tão somente as taxas de salários, de que maneira poderia esta alta de salários influir nos preços das mercadorias? E responde Marx, somente influindo na proporção real entre a oferta e a procura destas mercadorias. Ou seja, a lei da oferta e da procura mexe com os preços das mercadorias. E prossegue Marx. É inteiramente certo que a classe operária, considerada em conjunto, gasta e será forçosamente obrigada a gastar a sua receita, leia-se salários, em artigos de primeira necessidade. Uma alta geral na taxa de salários, portanto, se houvesse uma elevação geral dos salários em relação àquilo do qual se apropria o capital como sobretrabalho, uma alta geral na taxa de salários provocaria aumento da procura de artigos de primeira necessidade, uma vez que com salários maiores, os trabalhadores procurariam elevar também o seu padrão de consumo, sobretudo de produtos de primeira necessidade. Isto levaria a um aumento dos preços destes produtos de primeira necessidade. Os capitalistas
que produzem estes artigos de primeira necessidade compensariam o aumento de salários, portanto, por meio da alta dos preços destas mercadorias. Os salários se elevaram, mas também a busca pelos produtos de primeira necessidade aumentaram, o que significa que os capitalistas, em razão desta maior demanda, aumentariam os preços das suas mercadorias de primeira necessidade para os trabalhadores e, com isso, compensariam a elevação dos salários que aquele setor registrou. E prossegue Marx. O que aconteceria com os capitalistas que não produzem artigos de primeira necessidade? Ora, estes não poderiam compensar a queda na taxa de lucro após uma alta geral de salários, elevando os preços de suas mercadorias, visto que a procura destas não teria aumentado. Nesse sentido, a sua renda diminuiria, ou seja, aquela parcela do sobretrabalho da qual se apropriam dos trabalhadores, o sobretrabalho que retém para si em razão do tempo de trabalho excedente fornecido pelos trabalhadores, a renda, esse tempo de trabalho excedente, ele seria apropriado em menor volume pelo capitalista, ou seja, a renda diminuiria. E estes capitalistas dos setores que não produzem aquilo que são gêneros de primeira necessidade, teriam de pagar, ao mesmo tempo, mais pela mesma quantidade de artigos de primeira necessidade que subiram de preço. Ou seja, no setor de atividade ao qual estão ligados, eles não podem subir seus preços, uma vez que a demanda por aqueles produtos não se elevou. No entanto, eles terão que pagar mais para consumir produtos de primeira necessidade que também são consumidos pelos trabalhadores, uma vez que a procura destes produtos se elevou. Nesse sentido, diminuída a sua renda daqueles capitalistas que estão nos setores que não estão produzindo aqueles gêneros de primeira necessidade, diminuída a sua renda, menos teriam para gastar em artigos de luxo, com o que também se reduziria a procura de suas respectivas mercadorias. Como consequência desta diminuição da procura, cairiam os preços de suas mercadorias. Portanto, nestes ramos da indústria, a taxa de lucros cairia em proporção ao aumento geral da taxa de salários, como também essa queda seria proporcional à ação conjunta da alta geral de salários, do aumento de preços dos artigos de primeira necessidade e da baixa dos preços de artigos de luxo. Ora, se os trabalhadores estão procurando mais produtos de primeira necessidade e não produtos de luxo, significa que a demanda de produtos de luxo caiu. E se os capitalistas daqueles setores que não produzem gêneros de primeira necessidade estão tendo que pagar mais pelos produtos de primeira necessidade, significa que eles consumiram menos também produtos de luxo. Ou seja, haverá uma demanda menor por produtos de luxo. De luxo no sentido daqueles que não atendem às necessidades imediatas da reprodução das energias físicas e mentais dos indivíduos. Qual seria a consequência desta diferença entre as taxas de lucro dos capitais colocados nos diversos ramos da indústria? Responde Marx. O capital e o trabalho, portanto, o capital e a força de trabalho, se deslocariam dos ramos menos remunerativos para os que o fossem mais. E este processo de deslocamento iria durar até que a oferta em um ramo industrial aumentasse a ponto de se nivelar com a maior procura e, nos demais ramos industriais, diminuísse proporcionalmente à menor procura.
Uma vez operada essa mudança, a taxa geral de lucro voltaria a igualar-se nos diferentes ramos da indústria. Como todo esse desarranjo obedecia, em princípio, a uma simples mudança na relação entre a oferta e a procura de diversas mercadorias, cessando a causa, cessariam também os efeitos e os preços voltariam ao seu antigo nível e ao seu antigo equilíbrio, ou seja, os capitais tenderiam a se deslocar para aqueles setores que remuneram mais. Ao fazerem isto, haveria uma certa queda da produção naqueles setores nos quais os capitais estariam antes. Resultado, haveria muito mais capitalistas naqueles setores que momentaneamente estavam aportando uma maior taxa de lucro e diminuiria a oferta naqueles setores que anteriormente produziam gêneros que não eram de primeira necessidade. Isso significa que, havendo mais oferta naqueles gêneros de primeira necessidade, a tendência é que os preços voltassem a cair. E aqueles nos quais antes não havia procura, passassem a ter mais procura de produtos que fossem não de produtos de primeira necessidade. Resultado, a tendência a longo prazo seria de que se equilibrasse as taxas de lucros nesses vários setores da economia. Prossegue Marx. A elevação de salários, este aumento do poder aquisitivo dos operários, terá de corresponder à diminuição do poder aquisitivo dos capitalistas. O incremento da procura, de um lado, seria contrabalançado pela diminuição da procura de outro. Deste modo, como a procura global permaneceria invariável, não se operaria mudança de cunho algum nos preços das mercadorias. A consequente elevação da taxa de lucro em alguns ramos da indústria e a consequente baixa da taxa de lucro em outros provocarão uma mudança na distribuição do capital e do trabalho, que persiste até que a oferta se tenha ajustado à maior procura em alguns ramos da indústria e à menor procura nos outros. Deste modo, a alta geral da taxa de salários conduzirá a uma baixa geral da taxa de lucro. Marx cita como exemplo de como o aumento dos salários não interferem na acumulação do capital, mas tão somente na quantidade de sobretrabalho da qual o capitalista pode se apropriar. Ele cita a lei das 10 horas ou das 10 horas e meia, que foi promulgada em 1848. Ele observa que esta lei representou um aumento súbito e obrigatório de salários nos ramos industriais mais dinâmicos da economia da Grã-Bretanha. Os salários em dinheiro dos operários fabris aumentaram, apesar de se haver reduzido a jornada de trabalho. Cresceu o número de operários em virtude cresceu o número de operários em atividade nas fábricas. Baixaram constantemente os preços de seus produtos. Desenvolveram-se às mil maravilhas as forças produtivas de seu trabalho e se expandiram os mercados para os seus artigos. Portanto, a alta de salários não interfere no processo de acumulação do capital. Pode, momentaneamente, conduzir a uma queda da proporção do sobretrabalho do qual os capitalistas se apropriam, mas a tendência é da economia
capitalista, momentaneamente também, equilibrar as taxas de lucros nos vários setores, em razão de que opera no interior da sociedade também a lei da oferta e da procura, e de que os capitais são móveis. Um setor de alta rentabilidade atrairá capitais, de tal modo que, em determinado momento, aquele setor ficará, vamos dizer assim, inchado, portanto, com mais oferta do que procura. E isto fará com que aquele setor que antes era altamente lucrativo deixe de o ser. Já aquele setor que ficou mais à berlinda durante um certo momento, ele tenderá a elevar a sua, ou recuperar a sua taxa de lucro. Por quê? Porque já não tem tantos capitalistas ali, de tal modo que a procura será bem maior do que a oferta. Com isto, este setor voltará a ter uma taxa de lucro um pouco mais elevada ou a equilibrar as suas perdas anteriores. Portanto, a lei da oferta e da procura, ela tende a operacionalizar na leitura de Marx no sentido de estabelecer uma certa taxa de lucro média no interior da sociedade capitalista. Diante destes argumentos, Marx observa, concluindo este capítulo 2, que a ideia fixa de Weston acerca do volume fixo dos salários, de um volume de produção fixo, de um grau fixo de produtividade do trabalho e de uma vontade fixa por parte dos capitalistas, e tudo o mais que nele é fixo e imutável, não se sustenta. Para compreender o dinamismo da economia capitalista, é necessário olhar não para a vontade individual ou para a arbitrariedade deste ou daquele capitalista, no sentido de estabelecer seus ganhos e no sentido também de obter determinadas taxas de lucro. É preciso se analisar a estrutura objetiva da sociedade. Portanto, é preciso observar como que se dá efetivamente a relação de exploração envolvendo o capital e o trabalho. Com estes elementos, Marx encerra a discussão do capítulo 2 do Capital, procurando mostrar como que o capital ele busca encontrar mobilidades no interior da sociedade capitalista e como também a luta dos trabalhadores pode aportar maiores salários sem que isto comprometa a geração de valor. A alta de salários geral pode comprometer aquela parcela de sobretrabalho da qual se apropria o capitalista, mas não prejudica ou não compromete a própria existência da acumulação capitalista. Espero que tenham gostado da discussão, que não é uma discussão fácil de ser realizada. Como sempre, encaminhe as considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando estes textos clássicos para compreender não apenas o pensamento marxiano, mas também a sociedade contemporânea. Até uma próxima.